A história está repleta de grandes mentiras, de fraudes que abalaram mercados e de impostores que se passaram por quem não eram. Mas poucas são tão audaciosas quanto a de um homem que não apenas enganou indivíduos, mas convenceu uma nação inteira da existência de um país que ele mesmo inventou. Um país com riquezas fabulosas, uma capital moderna e um futuro promissor. Mas e se tudo não passasse de uma farsa, e o preço dessa ilusão fosse a vida de centenas de pessoas? Onde termina a ambição desmedida e começa a crueldade calculista? Seja bem-vindo aos segredos da história. Hoje, vamos desvendar a inacreditável saga de Gregor MacGregor, o autoproclamado Príncipe de Poiás, e o golpe que chocou a Europa do século XIX. Uma história de carisma, engano e tragédia que revela a fragilidade da credulidade humana e o poder assustador da manipulação. Prepare-se para conhecer o homem que, com uma caneta e uma imaginação fértil, enganou uma nação inteira. Nosso protagonista, Gregor MacGregor, nasceu na Escócia em 1786. Membro do famoso e orgulhoso clã MacGregor, que contava com o lendário Rob Roy entre seus ancestrais. Sua vida começou de forma convencional, com uma carreira militar no exército britânico, onde serviu nas guerras napoleônicas. No entanto, sua ambição e um certo desdém pelas regras o levaram a buscar fortuna em outros lugares. Após deixar o exército britânico, MacGregor se aventurou na América do Sul, onde lutou ao lado do libertador Simão Bolívar, nas guerras de independência. Lá, ele se casou com a prima de Bolívar, o que lhe conferiu prestígio e conexões. MacGregor era um homem de notável carisma e eloquência, um mestre da autopromoção. Ele possuía uma capacidade quase hipnótica de convencer as pessoas de suas fantasias. Um verdadeiro cavalheiro que inspirava confiança e admiração. Mas, por trás da fachada de herói militar e nobre sul-americano, fervilhava a mente de um golpista em potencial. Foi nesse período que a ideia de criar seu próprio reino começou a tomar forma. Inspirado talvez pelas vastas e inexploradas terras da América Latina, e impulsionado por um desejo insaciável de grandeza e riqueza, MacGregor concebeu um plano que faria dele um dos maiores impostores da história: a invenção de uma nação inteira. Em 1821, Gregor MacGregor retornou a Londres, não como um mero ex-militar, mas como o autoproclamado cacique, ou príncipe de Poiás. Ele alegava que essa nação próspera estava localizada na Costa dos Mosquitos, uma região remota e pouco conhecida da América Central, entre a atual Honduras e Nicarágua. E para tornar sua farsa crível, ele não poupou esforços. MacGregor orquestrou uma campanha de marketing sem precedentes. Ele publicou um livro detalhado, Sketch of the Mosquito Shore, including the territory of Poiás, sob o pseudônimo de Capitão Thomas Strangeways. O livro descrevia Poiás como um paraíso tropical com um clima perfeito, solo incrivelmente fértil, rios repletos de pepitas de ouro e uma capital moderna, St. Joseph, com palácios, uma ópera, um parlamento e uma população nativa amigável e ansiosa por colonos britânicos. Para completar a ilusão, ele criou símbolos nacionais, uma bandeira, um brasão de armas e até uma moeda própria, o dólar de Poiás. Ele vendeu títulos de terra, cargos no governo de Poiás, comissões militares e até encomendou baladas para serem cantadas nas ruas de Londres, exaltando as maravilhas de sua nação fictícia. Bancos respeitáveis foram convencidos a emitir empréstimos para Poiás, e centenas de investidores compraram títulos e ações de um país que simplesmente não existia. A audácia do golpe era tão grande que a maioria das pessoas não conseguia conceber que pudesse ser uma farsa. Cheios de esperança e com a promessa de uma nova vida de prosperidade, cerca de 250 colonos, entre eles fazendeiros,
artesãos e famílias inteiras embarcaram em 2 navios, o Honduras Packet e o Canarsie Castle, em 1822 e 1823, partindo da Escócia e da Inglaterra. Eles haviam investido todas as suas economias, vendendo suas propriedades e abandonando suas vidas na Grã-Bretanha. Tudo pela promessa de Poiais. Ao chegarem à Costa dos Mosquitos, a realidade brutal se impôs. Não havia cidade, nem palácios, nem rios de ouro. Apenas pântanos, selva impenetrável, doenças tropicais e a dura verdade de que haviam sido enganados. Os colonos, despreparados para as condições adversas, começaram a morrer em massa, de malária, febre amarela e desnutrição. A esperança se transformou em desespero, e o sonho de uma nova vida virou um pesadelo. As autoridades da vizinha Belize, alertadas pela chegada de navios cheios de colonos desorientados, enviaram ajuda. Apenas cerca de 50 sobreviventes, em estado deplorável, foram resgatados. A notícia do desastre chegou à Europa, revelando a magnitude do golpe e a crueldade de MacGregor. O escândalo foi imenso, e a tragédia humana incalculável. A ambição de um homem custou a vida de centenas de inocentes e destruiu a vida de muitos outros. Diante do escândalo, MacGregor fugiu para a França, onde, inacreditavelmente, tentou repetir o golpe de Poiais. No entanto, desta vez, ele foi preso e julgado. Mas, com sua astúcia e carisma, conseguiu escapar da condenação, sendo absolvido por falta de provas convincentes. Ele continuaria suas artimanhas em outros lugares, sempre um passo à frente da justiça. O mais surpreendente é que anos depois, MacGregor retornou à Venezuela. Lá, devido aos seus feitos militares reais durante as guerras de independência, ele foi recebido como um herói nacional. Morreu em 1845, recebendo uma pensão militar. Como um homem pode ser um herói e um vilão ao mesmo tempo? A história de MacGregor é um estudo de caso da complexidade da natureza humana e da facilidade com que a ambição pode corromper, transformando um herói em um charlatão. Sua história se junta à de outros grandes impostores, como Victor Lustig, o homem que vendeu a Torre Eiffel 2 vezes; Charles Ponzi, criador do esquema de pirâmide que leva seu nome; e Frank Abagnale Jr., o mestre da falsificação que inspirou o filme Prenda-me se for capaz. Todos eles, de alguma forma, exploraram a credulidade humana, mas nenhum com a audácia de inventar uma nação inteira. A história de Gregor MacGregor e Poiais é um conto de advertência sobre a ganância, a credulidade e o poder da ilusão. É um lembrete sombrio de que, por mais inacreditável que pareça, a realidade pode ser moldada por um charlatão carismático, com consequências devastadoras. Ela nos força a questionar: por que somos tão suscetíveis a promessas grandiosas, mesmo quando a lógica nos diz o contrário? Essa saga trágica ressalta a importância do pensamento crítico e da verificação de fatos. Ela nos mostra como a esperança e o desespero podem tornar as pessoas vulneráveis a golpes tão elaborados. O que podemos aprender com essa história sobre a natureza humana e a sociedade? Talvez que a verdade, por mais simples que seja, é sempre mais valiosa do que a mais elaborada das mentiras. Se você gostou de desvendar esses segredos e de ver a história sob uma nova perspectiva, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal Segredos da História. Ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os mistérios do passado. E me conte nos comentários: qual parte dessa história te surpreendeu mais? Você conhece outros casos de grandes enganos que moldaram a história? Sua opinião é muito importante para nós. Os segredos da história estão sempre esperando para serem revelados.
Até o próximo Segredos da História.